Boa tarde, sou eu aqui de novo, Melissa. Vou falar para vocês hoje sobre como migrar para a nuvem de forma bem-sucedida, né? Como migrar para a AWS de forma bem-sucedida. Nós vamos fazer uma apresentação de mais ou menos meia hora e ao final, meia hora, 40 minutos, e ao final vou abrir para perguntas. E logo após a minha apresentação, às 3h20 da tarde, nós vamos ter outro webinar, né, para mostrar para vocês uma solução muito legal de analytics, né, de BI, usando, posso contar? Usando o WhatsApp, pedi autorização para o palestrante, eu não sabia se era surpresa no final ou não, fazendo analytics usando o WhatsApp e outras formas aí bem inovadoras de se trabalhar. Então, fiquem com a gente hoje até umas 4h20 a gente deve ir, né? Começa 3h20, deve ir até umas 4h20. E a minha começando agora às 2h, a gente vai até umas 3h. Então, vamos dar um intervalinho, depois voltamos. Então, começando falando sobre migração para a nuvem, vou me apresentar, meu nome é Melissa, sou arquiteta de soluções aqui na Amazon Web Services, e eu trabalho no setor público da AWS. O setor público da AWS lida com clientes como governo, como organizações sem fins lucrativos, como a parte educacional de curso superior. Então, esse é o setor público da AWS. Parte, só para vocês terem uma ideia, parte dos nossos clientes públicos são Croton, ENIAC, Ministério do Planejamento do Brasil e Hospital Sírio-Libanês, também é um cliente nosso, né? É uma organização sem fins lucrativos, Igreja Universal. Então, são exemplos de alguns clientes para vocês entenderem com o tipo de cliente com quem eu trabalho. Mas esse webinar é aberto para qualquer setor, tá? Não vai ter nada específico. Vou passar aqui para frente, vamos ver se está tudo funcionando. Então, vamos começar falando sobre migração, né? O que é migração? Né? Mover uma coisa de um lado para o outro, né? Então, o processo fundamental de migração é entender os seus benefícios. Eu gosto desse slide porque ele explica a maturidade em geral dos nossos clientes, né? Então, tem um gráfico aí, daqui a pouco eu vou explicá-lo, mas pode parecer assustador, né, começar uma migração, principalmente para a nuvem, que é uma tecnologia desconhecida para parte do público, né? Então, pensar numa migração para a nuvem é intimidador. E se você pensar hoje, né, grande parte das grandes organizações, elas estão obsoletas, né? Elas têm um cronograma apertado, elas têm metas agressivas e pensar em tecnologia e inovação, às vezes, acaba ficando em segundo plano. Então, junta esses dois fatores, né, a novidade da nuvem e a falta de tempo e de prioridade, né, para seguir esse caminho, e acaba que a migração para nuvens acaba se tornando inviável, né, ou então despriorizada. Então, acho que a ideia desse webinar é tirar o medo e mostrar como a AWS pode ajudar seus clientes a fazer uma migração para a nuvem, né? Quando a gente fala migração, a gente não precisa pensar em migrar o data center 100%, né? Principalmente quando a gente lida com o setor público, a migração ela pode ser híbrida, né? A gente pode ter um desenho de arquitetura híbrida, então você migra um sistema e outro sistema e migra sistemas que façam sentido, né? E a gente vai discutir bem a fundo isso. Só detalhando aqui um pouquinho o que é esse gráfico, né? Então, sempre que a gente... eu estou na AWS há 2 anos e meio, então é muito comum você ver um cliente que começou, né? Tem lá a fase de projeto, aí o cliente começa a amadurecer na sua migração e no uso da tecnologia de nuvem, nos estudos, treinamento e tudo. Começa né, as migrações, começa com workload, migra outros workloads, e no final das contas ele está se reinventando, ele está desenhando novos modelos de negócio, indo para caminhos que ele não teria ido se não tivesse vindo para a nuvem. Então é muito legal você ver clientes amadurecendo nessa jornada para a nuvem, né? E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Qual o cenário que eu encontro quando clientes
chamam a gente, ou quando a gente procura clientes para conversar sobre migração, né? São clientes com dores, né? A gente fala, qual que é a sua dor? Então, uma das dores é a falta de agilidade, né? No ambiente, no seu ambiente de desenvolvimento, digamos assim, né? No seu ambiente de dev teste, não consegue provisionar ali rapidamente um ambiente para testes de performance, né, que normalmente requerem muita infraestrutura, não consegue provisionar vários ambientes de desenvolvimento, enfim, e por aí vai. Então aí o cliente usa a AWS como o seu stage, né, como seu dev teste e a produção fica local, né, isso é uma característica também de arquitetura híbrida. Nós temos também um motivador que seria, por exemplo, transformação digital, né? Então, às vezes o cliente usa soluções obsoletas, né? Soluções já antigas e começa a repensar, putz, que vai ser inclusive o segundo webinar hoje, né? Como que eu consigo fazer BI usando o WhatsApp? Isso é uma transformação digital, né? Então, é disruptivo. Outra possibilidade é quando o cliente tem o seu próprio data center, mas aquele, né, enfim, está num aluguel, ou aquele prédio vai ser, enfim, precisa passar por uma reforma, ou precisa mudar de lugar, né? No governo tem muito isso, né? Os prédios são emprestados, né? Então, às vezes, você tem um data center do governo, um prédio que foi emprestado de um outro órgão do governo, de repente ele quer aquele prédio de volta. Então, uma migração para a AWS seria uma das opções, né, que esse cliente teria para conseguir fazer essa realocação. Aquisições, né, empresas que são juntadas, né, feito um merge dessas empresas, então acaba que você não sabe muito bem, se tem muito software legado, você não sabe como lidar com aquilo, às vezes uma migração te resolveria. A evolução operacional, acho que aqui entra muito o conceito de DevOps, né? Como que eu consigo implementar DevOps on-premises e às vezes você nem conseguiria com as tecnologias que você usa, com os mecanismos. Então, às vezes a nuvem, né, traz algumas facilidades, traz ferramentas embutidas. Redução de custo é outro grande motivador, né? A gente vê bastante, né, quando a gente fala sobre custo com o cliente, a gente tem sempre que pensar no TCO, né? Não necessariamente preço de uma máquina virtual por preço de uma máquina na nuvem, mas tudo que aquilo envolve, né? O custo da licença da virtualização, o custo da licença do sistema operacional, energia elétrica, ar-condicionado, segurança desses dados, segurança física do prédio, certificações, acreditações, tudo isso tem um custo, né? Então, é, quando a gente fala que a nuvem, né, a AWS tem um bom custo-benefício, é pensando nisso tudo. Consolidação de data centers, né? Então temos clientes temos vários clientes que têm data centers múltiplos, né? Por exemplo, aqui em São Paulo tem data centers de 3 pontos distintos, e em um certo momento perceberam que aquilo estava muito difícil de gerir, não estava colhendo os benefícios que eles imaginavam e resolveram juntar tudo em um só na AWS, né? Então é um cenário que também acontece. Pensando também em cenários que precisam de muito uso de computação, né? Então, em larga escala. Então, por exemplo, processamento de genoma. Se vocês pegarem o nosso caso com o sírio-libanês, vocês vão ver que o Sírio fez e faz ainda um interessantíssimo processo de pesquisa de células do câncer, né? De diversos órgãos, e faz esse processamento usando máquinas na AWS, né, usando recursos, soluções da AWS. Então, é um dos seus casos de uso. Também foi uma migração, eles faziam isso dentro de casa e 4 anos atrás perceberam que a nuvem poderia ajudá-los e eles, né, migraram esse workload para a nuvem e rodam na nuvem há 4 anos. E mudança de contrato, né? Então entra também ali no conceito de mudar de prédio. Então, se você tinha um colocation, você não está satisfeito, aquilo está muito caro, você não tem flexibilidade, ou enfim, por qualquer razão, você decide que aquilo não te serve mais e acaba vindo para a nuvem. Então, temos clientes em todos esses cenários que migraram workloads para a AWS. A única certeza que a gente tem
é que quer dizer, a única não, uma das muitas certezas que a gente tem é que não tem uma receita de bolo, né? Não tem um script, uma solução, uma única solução, não resolve, não é capaz de resolver todos os seus, todas as questões de estratégia de migração de aplicação, né? Então, hoje a gente vai discutir várias soluções, várias formas de se fazer, os programas da AWS, mas a conclusão é, às vezes a gente vai precisar juntar várias pecinhas do Lego para conseguir fazer uma migração bem sucedida. E é claro, a resposta para isso é influenciada por vários fatores, né? O tamanho do seu workload, o seu time, enfim, a gente vai discutir esses pontos. A AWS, no seu processo de ajudar o cliente na migração, ela se baseia em dois modelos mentais. Um deles é uma migração, esse slide, né, de uma migração em 5 fases. Então, você tem a primeira fase desse processo, a preparação e o planejamento. Então, quando você pensa numa migração, você pergunta, e aí, você tem um plano de migração? Se você fala que você não tem um plano de migração, na verdade, você tem um plano sim. Você está planejando falhar. Então, o planejamento de uma migração é super importante e é crítico para uma migração bem sucedida. A outra fase, e essa a gente vai discutir mais a fundo quando a gente for falar de ferramentas, é descobrir e entender o seu workload atual. Então, saber o que você tem em execução, saber como os múltiplos componentes se relacionam e se comunicam. Entender as licenças, entender o processo de maturidade, das soluções que você usa. Tudo isso faz parte de já um planejamento, né, de melhorar e de enriquecer o seu planejamento, né, te dar insumos para que você faça um bom planejamento de migração. Bom, enfim, aí a gente começa mesmo, né, aí nesse quadradinho cinza, a gente começa a migração e a gente vai detalhar esse processo no próximo slide. E a última fase é a operação. Muitos clientes, muitas empresas, né, já têm em mente qual é o SLA esperado, né? Ou seja, em quanto tempo eu migro essa aplicação, ou em quanto tempo eu quero ela no ar funcionando. Muitas empresas têm documentação, uma documentação clara, bem elaborada, bem organizada, de tudo que eles têm rodando no seu data center e, enfim, aquilo seria replicado, essa qualidade na documentação será replicada estando na nuvem. Muitas empresas, principalmente as de grande porte, elas têm parceiros apoiando, né? Então, parceiros AWS ou parceiros diversos, né? Então, algum parceiro de VMware, algum parceiro de Oracle, parceiros diversos das mais diversas tecnologias. Então, tem o apoio de parceiro. Mas um item importante que alguns clientes, né, costumam se esquecer é a parte operacional. Então, uma vez migrado para a AWS, né, ou para a nuvem, como que eu vou continuar e como que eu vou manter a minha operação desse sistema? Então, aqui eu estou dizendo de qualquer coisa, um exemplo muito claro disso é como que eu faço deploy de uma aplicação na nuvem. Né? Então, hoje eu sei, hoje eu uso Jenkins, hoje eu uso ferramentas, eu faço commit de código no Git, uso Jenkins, uso Maven, uso, enfim, ferramentas diversas. Vou conseguir usar isso na nuvem? Sim. Então, a ideia é que consiga se manter uma operação funcional, funcionando, e, se não igual, melhor do que você consegue rodar na sua casa hoje. Entrando nos quadradinhos cinzas, né, que na verdade aqui é realmente efetivar a migração. Então, fiz a coleta, escolhi o caso de uso vencedor, né, um caso de uso que faz sentido levar para a nuvem. Fiz o planejamento e agora estou executando a migração. A AWS tem um conceito chamado de 6 R's, que em inglês, né, perdão, mas eu vou traduzir para vocês. Os 6 R's são rehost, replatform, repurchase, refactor, retain ou retire. Então, quando a gente faz uma análise dos workloads
a gente precisa chegar no final numa resposta assim. Esse workload eu vou fazer rehost ou replatform ou um desses 6 R's. Vou explicar cada um. O rehost é o famoso lift and shift. É levantar daqui do meu data center e levar para a nuvem da AWS, do jeitinho que ele está, sem fazer alteração nenhuma. Então, a princípio, é um dos meios mais fáceis, né? Porque tem menos impacto. E depois aí leva para a nuvem e você escolhe caminhos, né? Se você mantém esse workload do jeito que ele está, se você otimiza, se você... Enfim, a partir daí, ele estando na AWS, a gente tem uma série de opções que a gente pode seguir. Outra solução é fazer uma replataforma. Então, vamos supor que você use uma versão de banco, né, um Oracle 10 ou, enfim, um pouco mais atualizado, e vindo para a AWS, você quer aproveitar e fazer e usar um Oracle 12, né, ou versões mais novas aí de qualquer outra solução que você use. Então, chegando, você decide que durante a migração você vai fazer uma replataforma daquele workload. Um terceiro workload poderia cair no meio, no conceito de repurchase. Então, hoje eu uso, vamos supor que você seja um hospital, uma área da saúde. Hoje eu uso uma solução que eu quero já aproveitar que eu estou indo para a nuvem, eu vou me desfazer dessa solução que eu uso, porque ela não me atende, ela está velha, ou ela, enfim, não funciona, e eu vou comprar uma solução com um modelo mais novo, um modelo escalável, um modelo que se aproveite aí dos benefícios da nuvem, da alta disponibilidade, e vou, né, já migrar para a nuvem com essa solução mais moderna. Refatoração também é um caso que a gente encontra muito, né, e é um caminho que a gente gosta de seguir, porque você consegue pensar numa forma de pegar aplicações legadas e refatorar, né, fazer uma modificação, uma melhoria nessa aplicação para ela se aproveitar dos benefícios da nuvem. Então, assim, pensando em escalabilidade, né, então, aplicações que têm pico de utilização. Então, de dia, sei lá, às 9 da manhã, das 9 às 10, todo mundo acessa a minha aplicação e depois a utilização cai. Então, para que eu preciso ter toda aquela infraestrutura provisionado o dia todo, todos os dias, sendo que eu uso ela basicamente das 9 às 10 da manhã. Então, aí a gente começa a repensar, será que a minha aplicação suporta escalabilidade? Será que eu guardo dados de sessão na máquina? Será que se eu matar uma máquina, minha aplicação vai ficar indisponível? Será que eu compartilho dados em disco? Como que está desenhada a minha solução? E aí você começa a discutir com o cliente. Então, parte da migração para a nuvem consiste em refatorar o código para se aproveitar dos benefícios da nuvem, certo? Pode ser também que você conclua que um determinado workload você não vai mexer. Pode ser que ele não seja suportado na nuvem, por exemplo, o mainframe, né, que é uma solução muito usada no governo, em bancos e tudo. Pode ser que você perceba que essa solução não é suportada na nuvem, o que não vale a pena mexer, é um legado, ninguém entende daquilo, todo mundo, sei lá, já se aposentou, saiu, ninguém entende daquilo, então é melhor deixar onde ele está do que mexer e depois, né, correr o risco disso nunca mais voltar a funcionar. Então, essa é a opção do retain, né, de manter ele onde ele está. E por último, a gente tem a opção de aposentar. Então, às vezes você faz uma análise, isso pode parecer estranho, né, para o ouvinte, né, para vocês que estão aí ouvindo, mas isso acontece com muita frequência. A gente chegar no cliente, fazer um levantamento e o cliente olhar e falar: eu não sei o que é isso aqui, eu acho que não tem ninguém usando, não vou levar e, muito mais do que isso, ainda vou aposentar. Então, quando a gente pensa em migração para a nuvem, um dos benefícios é o cliente conseguir fazer um levantamento do que ele tem rodando hoje e descobrir esse tipo de coisa, né? Descobrir que ele tem coisas rodando ali, que ele está mantendo, que ele está pagando e tudo, sendo que não tem ninguém usando. Então, essa é a última opção aí dos 6 R's. Como que a AWS... Bom, falei isso tudo, e aí agora eu quero explicar para vocês como que a AWS pode ajudar. Como que a gente ajuda nossos clientes e como a gente pode ajudar vocês. A AWS, depois de mais de 12 anos de experiência no mercado de nuvem, né, nós somos líderes, pioneiros em nuvem, tanto que nós chamamos Amazon Web Services e não Amazon Cloud, né? Eu acho que se a gente surgisse hoje, seria Amazon Cloud.
acho que faria mais sentido, mas na época que a gente lançou, né, na época que a gente começou, não existia o conceito de computação em nuvem, né? Isso não era implementado. Então, nós somos pioneiros e criadores aí desse conceito. Então, ao longo de todos esses anos de experiência com os mais diversos tipos de cliente, né, verticais de cliente, a gente desenvolveu um programa chamado Migration Acceleration Program, que é um programa de migração, né, aceleração de migração. Como que ele funciona? Nós temos uma metodologia, e eu vou discuti-la nos próximos slides. A gente se baseia em alguns conceitos e na experiência que a gente teve. Então, é uma metodologia de migração. Nós temos ferramentas AWS sobre as quais eu falarei hoje, nessa apresentação, e nós temos ferramentas de parceiros também, que eu também vou citar para vocês o que nossos clientes têm usado. Em termos de expertise e conhecimento, nós temos a possibilidade de indicar para vocês parceiros AWS que conhecem e já fizeram migrações, que podem ajudar vocês no projeto de migração de vocês. Nós temos um time interno AWS de Professional Services, que são pessoas, são funcionários AWS que sentam com o cliente e fazem o projeto de migração, implementam a migração e fazem a migração junto com o cliente. E nós temos também treinamentos, né? A gente pode, temos treinamentos oficiais AWS, mas tem parceiros AWS que dão treinamentos, né? E que capacitam o seu time. Nós vamos falar sobre capacitação também. Mas, por fim, não posso deixar de dizer que a AWS tem vários programas de migração. Então, a AWS consegue conceder créditos para clientes trazerem os seus workloads para a AWS, certo? Depois, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu vou passar meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas sobre os programas de migração, eu direciono vocês pro representante, pro dono da conta, né? Ou pro gerente de vendas, para ele esclarecer melhor os programas, os valores, os critérios, né? Como que faz para a gente conseguir esses créditos de migração. Mas são programas bem interessantes. O programa, parte do programa consiste em uma descoberta do seu workload, né, do workload do cliente. Então, a AWS, né, funcionários da AWS, uma pessoa como eu, né, um arquiteto de soluções como eu, ou um professional services, ou, enfim, alguém que cuide de parceiros, ou um parceiro AWS, pode não, vai na casa do cliente, vai conversar com vocês e vai realizar um levantamento do que vocês têm. É um processo, normalmente leva um dia, né? Então, essa pessoa fica uma manhã, dependendo do tamanho do time, da maturidade da empresa, uma manhã, mas pode chegar a levar até um dia. São feitas 69 questões alinhadas com o nosso conceito, um framework que a AWS desenvolveu de migração, né, de adoção de nuvem, chamado Cloud Adoption Framework. Parte dessas perguntas podem ser, o seu pessoal está treinado? Você sabe exatamente onde são e o que são os seus dados? Você já conhece você já escolheu um business case de migração? A gente fala business case, mas assim, um termo que eu gosto de usar é o workload campeão, né? Aquele workload que você acha que tem tudo a ver com nuvem, que ele está bem desacoplado, que o time está interessado, que vai dar certo na nuvem. Então, esse é o workload campeão. Vocês já escolheram? Então, uma das perguntas é, vocês já escolheram o workload campeão? A sua equipe está do seu lado, né? Você tem o comprometimento da sua equipe nessa migração. Então, dei aqui exemplos de 4 perguntas, né? Desse levantamento, mas são muito mais, né? E a ideia é que a gente conheça vocês e, no final das contas, a gente gera um relatório, né? Parte desse relatório é um gráfico de calor como esse, né? Que mostra exatamente o estado que você está, né? Numa curva de adoção de nuvem, numa curva de migração para a nuvem. Então, pensando em governança, operações, segurança, negócio, plataforma e pessoas. Isso é
é um exemplo de um cliente, tá? É fictício, mas se esse cliente existisse, você perceberia pelo gráfico que a gente precisa trabalhar na vertical de pessoas, né? De treinamento de pessoas, capacitação, convencimento, né? Que é uma coisa também que nem sempre as pessoas estão afim de ir para a nuvem, né? Elas têm uma série de receios e tudo. Então, pessoas olhando para esse gráfico, pessoas precisam de atenção aí nas verticais, né? Plataforma também, governança também, enfim. Mas a ideia é que quanto mais perto do 100%, melhor, né? Que aí você está coberto em termos de migração, né? De ter uma migração tranquila. Falando sobre migração propriamente dita, né? Como que a gente começa, né? Qual o melhor jeito de se começar? Uma das melhores formas de se começar é ter o apoio de um executivo, né? Você escolhe uma pessoa que quer, que tem vontade, né? Dentro do cliente, aí dentro do cliente pode ser você, pode ser, enfim, né? Alguém aí do seu time. Essa pessoa consegue navegar bem entre as áreas. É uma pessoa que gosta de nuvem, que tem interesse, que vê o valor, que acha que vai ser benéfico para a sua empresa. Essa pessoa, ela tem que ter uma estratégia bem definida. Então, conhecendo a empresa e tudo isso que eu falei, define-se uma estratégia. Ah, vamos chamar a Amazon, vamos fazer o programa, vamos fazer treinamento, o que a gente precisa para fazer uma migração. Outra parte importante é a parte da comunicação, né? Porque nem sempre as pessoas, nem todo mundo, né, tem interesse em migrar para a nuvem. Então, comunicar o time, olha, nós vamos para a nuvem, nós decidimos que isso vai ser uma boa estratégia. Então, as pessoas têm muito receio, né? Hoje de manhã eu estava num cliente e foi um dos assuntos discutidos. Olha, isso aí é um caminho para demissão, e de jeito nenhum, né? Em 2 anos e meio que eu estou aqui, eu só vejo meus clientes contratando, né? Nunca vi cliente demitindo, nunca. Então, só contratando e sempre mais, porque eles perceberam que eles conseguem fazer muito, né? Usando a nuvem, novos workloads, novos negócios. Então, comunicar-se bem com o seu time, explicar para eles que eles vão ter novos desafios, novas responsabilidades, eles vão receber treinamento. Tem empresa que você vai, que o funcionário chega a ficar anos sem receber um treinamento, né? Então, imagina para uma empresa dessa, se você falar que, olha, você vai ser treinado em AWS, que é um conceito novo. Então, boas formas de se comunicar. Bom, tendo aí o sponsor, né, a pessoa que apoia, aí você sim vai definir o workload campeão, que eu já citei antes. Então, aqui tem um ciclo, né, de você pegar o stakeholder e definir com ele possíveis workloads e refinando, até chegar no detalhamento de um workload campeão possível de ser migrado, né, com maior nível de detalhes, com maior detalhamento do que é possível, do que é necessário e do que precisa ser feito. Pessoas. E aqui vocês sabem muito mais do que eu, ou tão bem quanto eu, que tecnologia, né? Se os ouvintes aí são da área de tecnologia resolve tudo. Não tem nada que nada ou quase nada que tecnologia não resolva. Então, quando você chega com um projeto de tecnologia, a gente fala, não, isso eu resolvo, isso eu resolvo. Os grandes empecilhos são as pessoas. Então, em geral, né, o que a gente recomenda? Que você tenha uma boa comunicação, uma boa conversação com o seu time e que você capacite o seu time. O que a gente percebe é que quanto mais capacitado o time em conceitos de nuvem, melhor é a migração, porque aí seu time senta com o parceiro, ou senta com o arquiteto da AWS, ou com o Professional Service, e é capaz de discutir, trazer dúvidas, enriquecer a conversação de uma migração e trabalhar junto, né? Segurar na mão ali e ir junto nesse trabalho de migração. Então, treinar, a AWS tem treinamentos oficiais e parceiros também. A gente tem laboratórios online gratuitos, né? Alguns gratuitos, alguns pagos, mas temos laboratórios gratuitos.
A AWS tem certificação, e eu digo para vocês que a certificação AWS ela é muito desejada no mercado. Se você é um profissional de TI, você pensa em crescer na sua carreira, uma certificação AWS é um diferencial, né? Ela demonstra muitas coisas. Primeiro, que você gosta de novas tecnologias. Segundo, que você gosta de estudar, né? E terceiro, que você tem interesse aí em crescer. Então, entre outras coisas, né? Nós temos o que a gente chama de Immersion Day. Immersion Days são dias, a gente vai e passa um dia dentro da casa do cliente ensinando uma tecnologia. Ah, vamos lá falar sobre todas as opções de banco de dados que a AWS tem. Passa um dia com o cliente explicando teoria e fazendo hands-on, fazendo exercícios na prática. E workshops também de professional services. Então, capacitar o seu time é uma das melhores saídas, uma das melhores dicas que eu dou para você se você estiver pensando em migração. Se for uma migração grande, nós temos parceiros. Nesse primeiro slide, parceiros de tecnologia. O que são parceiros de tecnologia? São parceiros AWS que desenvolvem soluções em cima da nossa plataforma. Então, assim, bastante conhecido, muito conhecidos aí são o Dynatrace, o New Relic, né, que medem métricas aí da aplicação, a Cloudamize, Cloud Endure também bastante famoso, a Tunit, enfim, todos esses são bastante conhecidos aí do mundo quando se fala em migração, né, para ter visibilidade do seu ambiente, para te ajudar a fazer inventário, para entender e migrar workloads para a nuvem e depois validar para ver se tudo ficou bem feitinho, né? Se vocês observarem alguns desses pilares, nós temos soluções. A AWS tem suas próprias soluções e eu vou falar delas em instantes. E agora, parceiros da AWS que te ajudam não com ferramentas, né? Eles não desenvolvem ferramentas, mas eles oferecem conhecimento, know-how, mão de obra para te ajudar durante uma migração. Então, são parceiros que têm uma certificação de migração e conhecidos aí, né, do Brasil, a gente tem a Accenture, a gente tem a Cognizant, a gente tem a Capgemini, a gente tem a Daedalus e outras aí nesse slide, né? Então, conte com esses parceiros e se vocês quiserem, nós também temos muitos outros que podem ajudar vocês num processo de migração. Agora vamos falar das ferramentas. O que a AWS tem para oferecer em termos de ferramenta? Vou falar primeiro aqui no lado direito, que são soluções em termos de migração de dados. Então, a AWS oferece mecanismos de você usar o nosso storage como repositório de dados, dos seus dados locais. Então, por exemplo, vamos supor que você queira armazenar os seus backups na nuvem. A AWS consegue com que você traga seus dados para a nuvem de forma segura usando soluções AWS. Uma dessas soluções é o AWS Storage Gateway, né? Que ele expõe o nosso storage de objetos como um drive, né? Como um D dois pontos, ou um E dois pontos, enfim, qualquer drive que você monta. Então, você montaria o storage de objetos da AWS como um D dois pontos aí no seu data center. Outra opção é o AWS, estou falando de Brasil, agora o AWS Snowball. É um HD, né, uma caixa grande com um HD gigante dentro. Ele comporta até 100 terabytes de dados por viagem, né? Então, quando eu falo viagem, é viagem mesmo. Então, ele vai num caminhãozinho da UPS. A UPS deixa ele vazio no seu data center, você carrega dados nele e depois você fala, o PS vem buscar. O PS busca e devolve para o data center da AWS e esses dados são carregados, então, nos nossos storages. O contrário também é verdadeiro. Vamos supor que você tenha feito um processamento grande no data center da AWS e queira trazer isso para o seu data center por algum motivo. O Snowball também funciona para isso. Outra opção é o Direct Connect, que é a possibilidade de você fazer um link dedicado, né, um link de fibra do seu data center com o data center da AWS, certo? Você pode contratar isso tanto com a AWS, contratar a porta, né, no servidor, quanto contratar via um parceiro AWS, certo?
A parte de cabeamento, aí você tem que ver com uma telecom. Isso a AWS não fornece. Então, a gente fornece uma porta num roteador no nosso data center, e a partir dali para dentro é a gente que cuida, certo? Na parte de migração, a gente tem uma solução chamada Application Discovery Service, que é uma solução que você roda na sua infraestrutura para você descobrir o que você tem. Isso parece meio estranho, mas muitos dos nossos clientes não têm total visibilidade do que eles têm. Então, eles não sabem. Às vezes eles falam, eu tenho tanta CPU, tanto de memória, tanto de disco, mas eles não sabem efetivamente quanto eles usam, o que está rodando ali dentro, como que essas aplicações se integram, se é que existe integração. Então, o Application Discovery Service, ele serve para isso, para ajudar o cliente a mapear o que ele tem na sua própria infraestrutura. Ele funciona, você consegue instalar via agente, certo? Então, você tem um agentezinho nas máquinas que faz essa coleta. E aí, enfim, os dados são enviados para a AWS, você consegue ver via console o resultado final desse levantamento. Eita, voltei. Passando para frente agora. Vou falar desses 3 serviços com um pouquinho mais de detalhe. O primeiro deles é o Server Migration Service. A ideia dele é que você faça uma migração de serviços, né? Antes desse serviço, a AWS tinha uma solução chamada, ela ainda tem, tá? A solução ainda existe, chamada AWS VM Import Export. Então, importar e exportar imagens de máquinas virtuais. Então, traduzindo ao pé da letra é isso. A evolução desse serviço virou o AWS Server Migration Service. Qual que é a ideia? Que você consiga trazer para a AWS imagens de máquinas virtuais, certo? E consegue também manter essa replicação. Então, conforme você for atualizando sua máquina on-premise, ela vai sendo atualizada no data center da AWS também. Então, ela suporta VMware Hyper-V e você consegue deixar até 3 meses rodando essa replicação. Então, ele funciona mais, você não pode usá-lo como um disaster recovery indefinido, mas sim como migração, certo? Então, após 3 meses, a AWS obriga que esse serviço a replicação seja encerrada, certo? A ideia dele é que você consiga migrar servidores de praticamente qualquer sistema operacional, então Windows, Oracle, Linux, SUSE, Red Hat, Ubuntu, Debian e outros, tá? Existem alguns pré-requisitos e a gente recomenda dar uma olhadinha na nossa documentação, entrar em contato comigo, para a gente discutir os pré-requisitos do que você consegue ou não trazer de imagem de máquina para a AWS. A outra solução é o Database Migration Service, como o próprio nome diz, a possibilidade de você migrar um banco de dados para a nuvem. Uma funcionalidade bem legal que ele tem é o Schema Conversion Tool. É uma ferramenta que a AWS fornece para os clientes para se fazer migrações híbridas, heterogêneas. Ou seja, de Oracle para Postgres, de Postgres para Oracle, de MySQL para SQL Server e por aí vai. O que essa ferramenta faz? Você instala, você pluga ela no seu banco de dados e ela gera um relatório do que na verdade, do que não é compatível com o banco de destino. Então, se você tem um Oracle e tem vontade de sair da Oracle por algum motivo e quer ir para testar um Postgres, ela vai te gerar um relatório falando, olha, esse campo date não é suportado em Postgres, essa função to date não é suportada em Postgres, por exemplo. Então, ela gera um relatório para te ajudar a fazer um mapeamento do que você precisaria mudar no seu banco, né, nas suas funções e tudo, para você conseguir migrar para um banco heterogêneo. Mas, enfim, outra de suas funcionalidades é a possibilidade de você migrar para a AWS. Então, você pode tanto levar usando o Database Migration Service, como fazer uma replicação. Aqui sim, ele funcionaria como uma solução de DR, porque ele não tem prazo para ser encerrado. Você pode deixar ele rolando ad infinitum, fazendo replicação do seu banco local para um banco replicado na nuvem,
certo? A ideia dele é agilizar, né, essa migração e facilitar a replicação desses dados. Por fim, o Migration Hub, que é uma solução na console da AWS, essas fotos que vocês estão vendo são da console da AWS, ele é um hub mesmo, ele centraliza todas as soluções que você usa. Então, eu uso só o server, vai ter só o server, eu uso só o de aplicação, eu uso só o de banco. Então, ali dentro ele centraliza os dados dos serviços que eu mencionei anteriormente. Então, num local só, você tem os dados das suas migrações aí em andamento. Então, é uma ferramenta bem interessante. Essa é a página da AWS com toda a documentação. Então, assim, tudo isso que eu falei, muito mais, está nessa página, tá? Vocês conseguem, aws.amazon.com, quem só estiver ouvindo, né? aws.amazon.com/cloud-migration. Então, essa é a página pública da AWS que fala basicamente do que eu falei aqui. E esse é um e-book, né? Na verdade, ele é um PDF elaborado pelo time de migrações da AWS, que tem o conteúdo disso que eu falei também muito mais. Então, ele lista as melhores práticas, as melhores estratégias, ele detalha bem a minha apresentação que eu fiz aqui para vocês hoje. Então, se vocês tiverem curiosidade, é o bit.ly/migrating-to-aws-ebook. Então, super útil para quem quiser começar. Eu recomendo quem for começar, ler esse documento antes. E eu encerro aqui, quase no final, e faltando 10 minutos para o encerramento do meu webinar. Eu queria abrir para perguntas, vamos ver se eu consigo ajudar, se é que alguém tem. O meio de se comunicar comigo, parece que tem um campinho questions. Aqui na minha telinha eu vejo o modo de apresentador, mas aí no modo de visualizador de vocês deve ter um campinho questions que vocês podem postar perguntas, se tiverem. Nós vamos ficar aqui, a sala vai ficar aberta, nós vamos retomar daqui a pouco, então se vocês quiserem, enfim, discutir, né, discutir entre vocês. Tem pergunta? Jefferson está perguntando que ele queria saber sobre migração de outra plataforma. Como assim? Plataforma do quê? De outra plataforma de nuvem? De outra nuvem para a AWS, é isso? Vamos esperar, ver se ele comenta. Tá aqui em questions? Isso, de outra nuvem. Você quer vir de outra nuvem para a AWS? Vou assumir que é isso, tá? Porque se for o contrário, eu vou ficar muito triste. E aí a gente... Então tá, vamos supor que você esteja numa nuvem concorrente, você quer vir para a AWS. Todas as ferramentas que eu... Ok. Todas as ferramentas que eu mencionei são ferramentas que você consegue usar não só no seu data center, mas também em outras nuvens. Então, se você tem, por exemplo, um SQL, você roda um SQL Server na nuvem da concorrente, você quer usar na AWS por, enfim, diversos motivos, que nós somos muito melhores que os concorrentes. Então, você poderia trazer esse banco, aí seria uma migração homogênea. Então, você poderia usar o Database Migration Service, por exemplo, para migrar de SQL Server para SQL Server, só que em 2 lugares distintos, certo? Vamos supor que você queira trazer uma imagem de máquina virtual. A AWS suporta trazer Hyper-V e VMware. Aí precisaria entender aí eu já não conheço, tá? Precisaria entender saber qual é o provedor de nuvem atual, para saber se ele tem alguma ferramenta que exporte máquinas virtuais, para a gente conseguir trazer a máquina virtual. Se não, às vezes você faz deploy usando Ansible, usando ferramentas de automatização, aí você conseguiria fazer deploy da sua aplicação aqui sem problema nenhum, aí você não precisaria nem trazer a imagem da máquina. Quando a gente pensa em trazer imagem de máquina, é sempre um risco, né? A gente tenta evitar isso ao máximo, porque você não sabe que tipo de coisa está rodando naquela
se tem algum vírus, alguma coisa ali que não seria interessante trazer. Então, você reconstruir máquinas do zero é a melhor prática. Se não for possível, aí sim importar as máquinas virtuais. Se você está falando de dados, vamos supor que você tenha vários terabytes de PDF, de arquivo, ou de log, é possível trazer também, a gente consegue trazer ou pela internet, tirando da sua provedora atual, trazendo para a nuvem, ou a gente conseguiria talvez usar algum parceiro da AWS que ajudaria nesse transporte. O que a gente talvez não conseguiria é usar o Snowball, porque eu acredito que o concorrente não vai deixar o Snowball entrar no seu data center, né, por uma série de razões aí, talvez isso não seja uma boa solução, mas a gente tem parceiros da AWS que fazem grandes migrações, eles têm links, né, links de link dedicado com a AWS, grande parte desse link, às vezes usa durante o dia e de noite fica ocioso, então eles usam essa ociosidade do link para fazer o tráfego e carregar dados para a AWS. Então, a resposta para você, Jefferson, é pega meu e-mail, me dá mais detalhes do workload, vamos conversar fora daqui do webinar para a gente fazer um planejamento de migração e eu entender melhor o seu contexto, ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Tem o Renan. Hoje a AWS oferece condições especiais para organizações sem fins lucrativos para esses serviços em nuvem. Sim, Renan. Bom, muito obrigado por perguntar. Eu trabalho, né, com clientes sem fins lucrativos. O que eu vou te responder? A AWS tem créditos, a gente dá créditos para os clientes fazerem POCs. Isso depende assim, isso a gente desenha um workload, faz uma solicitação de crédito e você usa por 2, 3, enfim. O tempo que a gente decidir que vale a pena a POC, a gente custeia e vocês testam os nossos serviços. A AWS, por si só, independente de ser sem fins lucrativos ou não, todo cliente que cria uma conta na AWS tem uma camada gratuita, que a gente chama de free tier, né? Então, ao pé da letra, uma camada gratuita. Então, a grande maioria dos nossos serviços tem um baseline ali que é de graça. Então, por exemplo, uma máquina com, eu acho que 2 core, 4 GB de memória, eu acho que é esse tamanho da máquina, é gratuita por um ano. Você pode usar tanto Linux quanto Windows. Você tem disco, você tem storage, você tem banco, você tem ferramentas de BI. Então, se eu começo a pensar aqui, para muitos dos nossos serviços têm camada gratuita. Então, em geral, você já consegue começar a testar a AWS sem gastar nada. Para organizações sem fins lucrativos, agora especificamente, a AWS tem parceria com um programa chamado TechSoup. Eu não sei se você conhece esse programa, mas as organizações sem fins lucrativos, que são OCIPs, elas têm esse cadastro no TechSoup, entra lá no TechSoup e consegue, se não me engano, $2.500 ano nesse programa. Então, para muitas organizações sem fins lucrativos, $2.500 é muito, muito dinheiro. Elas conseguem rodar o ano todo sem gastar praticamente nada. Então, sim, é uma parceria que a AWS tem para ajudar as organizações a tentar tornar o nosso país um país melhor. Respondi sua dúvida, Renan? Jefferson, com relação a MySQL para Redshift, eu precisaria conferir se o Database Migration Service faz isso, tá? A gente tem, se não me engano, Teradata para Redshift e acho que tem outros bancos, né? Porque se você for pensar, o MySQL é um OLTP e o Redshift é um OLAP, né? Eles têm esquemas diferentes, a ideia é completamente diferente. Então, precisaria dar uma olhada no Database Migration Service para ver se algum cliente já fez isso. Nenhum cliente meu fez isso, tá? Mas, às vezes, é até possível e eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu quero seu e-mail, tá? ravanini@amazon.com, manda um e-mail para mim e a gente conversa sobre isso.